Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar promovido pela ABHH, Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular. Meu nome é Jorge Vaz, eu sou hematologista de Brasília e também faço parte da diretoria de comunicação da nossa associação de especialidade. Quero então dar a todos as boas-vindas para essa discussão que, sem dúvida nenhuma, tem um objetivo precípuo, de trazer esclarecimento sobre uma questão muito importante de acesso a medicamentos, especialmente no contexto do sistema de saúde suplementar, aí, de acordo com as estratégias de regulação da ANS, a Agência Nacional de Saúde. Aqui comigo, nesse webinar, temos uma figura ilustre, doutora Marta Oliveira. Doutora Marta Oliveira tem sido uma grande parceira da ABHH, providenciando muita orientação sobre toda a nossa participação nos processos de busca de melhoria dos acessos. Doutora Marta foi presidente da ANS, foi vice-presidente da Associação Nacional dos Hospitais Privados, e hoje é CEO da Laço Saúde. Portanto, ela tem não só muito conhecimento de causa, mas também muita experiência, e vai abrilhantar aqui a nossa discussão. Quero lembrar a todos que é possível encaminhar perguntas pelo chat para que a gente possa tornar esse nosso encontro muito mais produtivo. Então, Marta, seja muito bem-vinda. Obrigado por ter aceito esse convite. Vamos dar aqui sequência à nossa discussão. Obrigada, Jorge. Eu que agradeço aí o convite. É sempre muito bom estar aqui com vocês e estou sempre à disposição. Maravilha, muito obrigado mais uma vez. Então, nunca custa lembrar quem somos, né? A BHH hoje, com mais de 5.000 associados, contando entre médicos, especialistas, mas também outros profissionais de saúde e instituições de saúde. Temos uma representatividade em todo o território nacional, bastante concentrada na região sudeste, mas essa diferença tem diminuído à medida que a especialidade de hematologia e todas as ações dentro da hematologia e hemoterapia têm se expandido em território nacional. Um outro dado também interessante da nossa, vamos chamar assim, face epidemiológica, é que a participação feminina é muito maior do que a masculina, né? 60% dos associados se identificam no sexo feminino, e isso vai estar refletido, gente, em alguns dados de uma importante pesquisa que a BHH conduziu agora durante o último EMO, justamente acerca do tema acesso a novas tecnologias, novos tratamentos para tratamentos de doenças oncohematológicas no contexto do sistema de saúde suplementar. Então, isso foi, essa questão, esse desafio de regulação da ANS para combinações de protocolos que combinam medicamentos de uso oral com medicamentos de aplicação infusional, são muito conhecidos e aplicados em diversas patologias. Claro, aqui nós estamos falando mais especificamente sobre as doenças oncohematológicas em diversos cenários. E foi identificado pelo time de comunicação, pelo comitê de acesso e também por outros canais, uma dificuldade, um cenário de barreira que muitos profissionais estavam enfrentando em conseguir dar acesso aos pacientes a medicações que estavam sendo utilizadas de forma combinada, medicações de uso infusional com medicações de uso oral. Então, para a gente ter uma melhor noção de qual o tamanho do problema, né, a BHH conduziu um levantamento de dados por meio de entrevistas individuais direcionadas a médicos prescritores, né, obviamente que atendem pacientes oncohematológicos durante o EMO 23. Contamos com uma importante participação, então foram 428 entrevistas entre os dias 25 e 28, que na análise estatística, né, tem que ser sempre considerada a margem de erro de 5 pontos percentuais para mais ou para menos, para que a gente tenha um nível de confiança de pelo menos 95% na qualidade da informação.
Então, primeira informação, Marta, que a gente conseguiu foi o perfil do médico entrevistado. Veja que a entrevista, embora seja de participação espontânea, refletiu exatamente a epidemiologia dos associados, né? Mais uma vez, 60% das pessoas que participaram da entrevista se identificaram como do sexo feminino. Outra coisa bem interessante é sobre a idade, e vamos correlacionar um pouco a idade com o nível de experiência, né, no sentido de tempo de atuação em hematologia ou oncohematologia. Aqui, mais da metade dos participantes tinha entre 30 e 44 anos de idade, e também um tempo de formado que excedia aí 10 anos. Portanto, foi uma população que a gente pode considerar com um bom grau de experiência, né, já no atendimento desses pacientes. Claro, nesse contexto, a experiência pode ter sido também adquirida e está sendo executada no sistema público de saúde. O perfil, de acordo com a região, o estado, também revelou que a entrevista refletiu os dados epidemiológicos dos associados da BHH. Repare que pouco mais de 50%, 60%, na verdade, dos entrevistados eram dos estados de São Paulo, Rio e Minas Gerais, mais ou menos refletindo, então, o predomínio aí da região sudeste também nessa pesquisa. E aí vem a pergunta, né, direcionada mais especificamente. Se o entrevistado ou a entrevistada costumava prescrever protocolos de tratamento que combinavam antineoplásicos de uso infusional com antineoplásicos de uso oral. E pouco mais de 80% dos entrevistados responderam que sim, costumavam fazer isso, e a distribuição, de acordo aí com o sexo, foi mais, não houve diferença, né? Ou seja, isso não foi influenciado pela identificação de gênero, e também pouco influenciado pelo tempo pela idade do indivíduo e pelo tempo de formatura. Veja que, de forma geral, em torno de 80% dos entrevistados, independente de sexo, idade e tempo de atuação, responderam à pergunta que sim, costumavam usar os antineoplásicos orais. E aí, por fim, uma última pergunta que eu acho que é de muita relevância, Marta, é o fato de que quão a par, quão ciente o entrevistado estava sobre as regras da ANS que regulam a obrigatoriedade da cobertura dos tratamentos antineoplásicos para os pacientes oncohematológicos. Veja que, na média, nós tivemos aqui, considerando 0, sem conhecimento nenhum, 10, com pleno conhecimento, a média ficou em 7,5, mas dá para a gente inferir, né, que mais de 50% dos entrevistados estavam, na verdade, com conhecimento parcial, né, sobre essas regras. E aí eu já te faço a primeira pergunta, Marta. O que você achou desses dados? O que esses dados te trazem? Te trazem alguma surpresa? Ou você acha que eles refletem uma realidade que você já conhecia? Primeiro, Jorge, sim, eu adorei a pesquisa. Acho que a gente precisa muito mais desse tipo de informação, né? Informação da vida real mesmo, do que está acontecendo na ponta, quais são as dúvidas, como é que a gente pode ajudar aí a quem está realizando os procedimentos a ter acesso, a facilitar a informação e entendimento. Então, primeiro, super parabéns aí pela pergunta. Pela pesquisa. E segundo, quem tem dúvida, gente, não se sinta aí, de alguma forma, desprestigiada, porque realmente a regulação é muito complexa para entender. Então, até eu, quando às vezes olho alguma coisa, tenho que parar, pensar e tentar entender um pouco o que está acontecendo ali naquela situação. Então, a regulação de medicamentos, principalmente na saúde suplementar, ela não é simples, né? E eu acho que a gente vai falar um pouquinho agora sobre ela, não é isso, Jorge, no próximo slide?
Eu acredito que ainda tem algumas informações, Então tá Marta, bom, para eu então te tá bom. apresentar aqui, e aí sim você vai ver o impacto que esse entendimento sobre os aspectos normativos da regulação são muito importantes, né? Maravilha, Porque maravilha. uma outra pergunta que foi levada aos entrevistados era: ok, você costuma fazer essa prescrição, tem enfrentado problemas, mas aonde? Quando, em que tipo de cenário esse problema apareceu? Quais foram as combinações, os medicamentos em que você enfrentou mais dificuldade? E aí a gente tem aqui o resultado, né, ranqueado aí por número de vezes em que ele foi mencionado espontaneamente, diga-se de passagem, pelos entrevistados, né? Então, isso era uma pergunta aberta, né? Quais eram as combinações que ele gostaria de relatar onde houve dificuldade de acesso? E repare, Marta, que salta de cara aos olhos que três são os medicamentos que mais estão relacionados aqui, reportados pelos entrevistados. Então, combinações que usam daratumumab, o anticorpo monoclonal, o anti-CD38, para o tratamento de mieloma múltiplo, especialmente com lenalidomida. Então, daratumumab, o medicamento infusional, com a lenalidomida, medicamento oral. Isso para o tratamento de mieloma múltiplo em diversos cenários. E o segundo medicamento é o venetoclax, que é um medicamento, um inibidor de BCL2, que na terapia infusional, as combinações de medicamentos infusionais envolvem azacitidina, venetoclax e azacitidina, para o tratamento de leucemia, outro anticorpo monoclonal para o tratamento da leucemia linfóide crônica. Então, esses foram os dois cenários, né, mais frequentemente reportados. E aí temos uma situação, né, de que, por exemplo, eu chequei os dados do rol atualizado da ANS e a combinação venetoclax e azacitidina está prevista no rol de cobertura obrigatória para pacientes com leucemia mieloide aguda. Assim como a combinação venetoclax e obinutuzumab, ou seja, esta prescrição associada de medicamentos orais e infusionais está descrita literalmente no rol. No contexto do daratumumab com lenalidomida, isso já não aparece dessa forma. A lenalidomida está prevista no rol, combinada com dexametasona, com outros medicamentos, mas não aparece descrito no rol a combinação com daratumumab. E aí, agora, vem a parte difícil, que é explicar como que esse contexto, né, diverso e divergente, como é que a ANS enxerga isso e como é que a gente pode ajudar os colegas, né, no enfrentamento dessa situação. Maravilha. Então, realmente, como eu falei, não é fácil. Acho que a gente pode passar aí, Jorge, por favor, para a gente poder entrar aí de verdade nessa regulação. E por que que não é fácil? Por dois motivos, gente. Primeiro, porque a lei ela foi feita lá em 1998. Então, se a gente pensar aqui, né, o objeto que a gente está falando que é oncologia, o que que existia de oncologia em 1998 e o que que foi acontecendo de lá para cá, né? Então, essa realidade ela precisa ser levada em consideração. E mudanças de lei, vocês sabem tanto quanto eu, o quanto é difícil, né? Por isso que eu digo que toda vez que a gente fala assim, ah, não, isso tem que estar na lei, vamos tomar cuidado, gente, porque às vezes a gente quer muito aquilo naquele momento, mas anos depois aquilo ali vai atrapalhar muito a gente, porque exatamente está na lei e é muito difícil da gente tirar de lá. Então, primeiro, esse contexto aí do tempo da lei, né? Segundo, que quando a lei foi feita, naquela realidade de 1998, quem escreveu a lei, escreveu pensando em local de administração e não em via de administração. Então, a gente que tem a cabeça médica, a gente pensa sempre em via de administração, né? Oral, venoso, subcutâneo. É assim que a gente pensa em medicamento. Quem escreveu a lei pensou, esqueceu isso e pensou o local onde ela é administrada. Então, o que a lei fala para qualquer medicamento, tá? E depois eu afunilo aí para os oncológicos. Ela fala que dentro do hospital teria tudo cobertura. Então, internou no hospital, não importa se é um AS oral ou se é uma medicação intratecal, não importa, tem cobertura, tá? O paciente domiciliar em casa, nada teria cobertura.
não importa se é oral, venoso, subcutâneo, tá? Tô falando de 1998. E ambulatorialmente, naquele momento só existia quimioterapia venosa, né? E aí tem uma ressalva lá para a QT venosa, aonde a QT venosa teria cobertura ambulatorial. Então isso foi em 1998. Com o tempo, a transição tecnológica veio trazendo muita coisa nova, principalmente medicação oral para câncer, né? Que foi o grande boom aí lá em 2012, 2013. E aí teve que se fazer uma vírgula na lei, só para vocês entenderem essa movimentação, né? E aí lá em 2013, o que era nada em casa virou uma vírgula, à exceção da medicação oral para câncer e adjuvantes, né? E efeito colateral desta medicação. Então, imaginem, a gente teve que ir lá e botar uma vírgula na lei para a gente incluir essa cobertura no segmento domiciliar, tá? Então, quando a gente olha para a lei, ela está muito paralisada nesse sentido. Quando começaram a vir outras medicações de uso ambulatorial, o que é uso ambulatorial para ANS? É qualquer lugar que tenha um CNES de saúde, então pode ser uma clínica, um hospital dia, uma clínica de infusão, um ambulatório, um consultório, não importa, e que tenha ali um profissional de saúde ajudando nessa administração, né, sob essa supervisão. Não está escrito médico, está escrito profissional de saúde. Então pode ser um enfermeiro? Pode, tá? Por que veio essa vírgula, essa ressalva? Que a ANS criou, né? Já que não tinha nada escrito na lei, ela pôde criar uma regulação infralegal, né? Dentro da sua regulamentação. Exatamente porque começaram a surgir esse tipo de medicamento que não existia antes. O grande exemplo que a gente tem são os imunobiológicos, né? Que começaram a surgir depois e foram executados aí dentro desse ambiente ambulatorial. Então, ela teve que criar uma regulação para fazer isso acontecer, tá? Então, assim que está o desenho. Só que, conforme a tecnologia foi se ampliando, hoje a gente tem uma quantidade, por exemplo, de medicação oral para câncer enorme, uma infinidade de imunobiológicos, né? Isso foi ficando mais difícil porque foram se criando regras anexas, a gente vai falar um pouquinho das DUTs, que quanto mais você detalha, mais difícil fica da gente entender o que está ali dentro daquela descrição e o que não está. Tá? Então, as DUTs, elas são instrumentos importantes, mas a gente vai precisar dar uma olhada nela aqui para a gente tentar entender. Então, só para a gente entender, a regulação macro é isso. E agora, falando especificamente das DUTs, o que são DUTs? As DUTs, elas não têm a intenção de serem protocolos, elas não têm a intenção de serem de diretrizes clínicas, nada disso, né? Por isso que o nome é utilização. O que é a DUT? Ela simplesmente pega a bula, então a bula quem registra é a Anvisa, quem diz o que pode ser feito no Brasil é a Anvisa, mas a ANS olha para essa bula e de todas as indicações daquele medicamento, ela fala, tem cobertura obrigatória essa e essa indicação, tá? Então, uma medicação pode ter 15 indicações, mas aquelas que são custo-efetivas foram selecionadas pela ANS para estar na cobertura obrigatória. Significa que as outras não podem ser executadas? Não, elas podem ser executadas, uma vez que a Anvisa liberou que elas sejam executadas no Brasil, mas elas não vão ter a cobertura obrigatória paga pelos planos de saúde. Essa é a diferença, tá? Então, quando a gente vai para a DUT, as DUTs, elas, o que confunde hoje é que elas têm redações diferentes, né? Então, elas começaram sendo feitas lá em 2008, lá atrás, e aí com redações muito mais populacionais, para que população eu uso que eu direciono a melhor custo-efetividade desse procedimento. E agora, conforme a tecnologia foi avançando, começaram a aparecer na DUT coisas que antes não existiam, como princípios ativos, né? Antes eram muito mais genéricas, agora elas estão muito mais detalhadas. Só que elas convivem temporalmente. Então, às vezes, eu olho para uma DUT. Se vocês pegarem imunobiológico, isso é muito visível, né? A primeira DUT de imunobiológico foi para artrite reumatoide, se eu não me engano.
Quando você olha para ela, ela é muito genérica. Quando você pega a última, que foi para asma, você já vê ali cada princípio ativo detalhado, tá? Então, isso causa aí um pouquinho mais de dificuldade da gente interpretar. Mas é essa a lógica da DUT, tá? Pode passar, Jorge, por favor. Aí, entrando especificamente nas duas combinações aí que foram trazidas por vocês, a primeira coisa que a gente discutiu um pouquinho antes é, olha, uma das principais demandas já tem cobertura na redação da própria DUT. Então, gente, está tendo algum problema aí, ou de entendimento, aí a gente vai falar um pouquinho depois o que a gente pode olhar, né? Como é que a gente pode olhar para isso e ajudar aí a esse paciente a ter acesso. Mas essa daqui realmente é uma interpretação que é um pouco mais complexa, né? Então, a ANS fez um parecer sobre essa combinação específica, né? E o que a ANS entendeu nesse parecer que ela deu? Ela fala o seguinte, olha, uma vez que a Lena, ela tem uma DUT específica e que a Lena, ela veio antes, essa DUT é anterior ao registro do medicamento que é a DARA, né? Temporalmente, a última bula, vamos chamar assim, é a da DARA, né, que fala da combinação com a Lena. E como esse medicamento é um medicamento venoso e o outro já está na DUT, ela teria cobertura. Mas ela faz uma ressalva. Qual é a ressalva? Que esse caput aqui, que essa redação dessa DUT vale para essa combinação. Então, o que ela fala? Que para pacientes com mieloma múltiplo e que não receberam tratamento prévio e não são elegíveis aos transplantes. Então, ela fala, sim, tem cobertura essa combinação, mas não é para todo mundo. É para esses pacientes que estão aqui listados nesse caput dessa bula, tá? O que significa isso? Significa que se o registro foi feito na Anvisa de uma forma mais ampliada, eu posso, dentro da minha prática clínica, prescrever. Mas a obrigatoriedade de cobertura das operadoras está restrita ao que foi colocado na DUT. Tá, Jorge? Então, não é fácil, é simples. Não é simples, é difícil, mas tem todas essas junções aí de interpretação que a gente vai ter que fazer. E tem coisas para o futuro que talvez venham ainda complicar um pouco mais, né? Se a gente pensar, por exemplo, então a ANS, ela tem dificuldade de incorporar medicação oral que não seja para câncer. Tem, principalmente de uso domiciliar. Não estou falando da medicação oral que é usada no hospital, mas a medicação de uso domiciliar, ela tem uma limitação legal, né? E como é que vai acontecer quando os imunobiológicos virarem orais? A gente vai ter que ter uma outra vírgula na lei? Muito provavelmente, gente. Então, olha que loucura que é você ter uma lei que foi pensada décadas atrás e a incorporação tecnológica vinha aí com tudo, né? Toda essa mudança aí que a gente vai ter mesmo na transição desses medicamentos para a gente interpretar as duas coisas juntas, tá? Isso só reforça, né, Marta, aquele velho ditado de que o Brasil não é para amadores, né? É, você veja como né, assim, chama atenção, às vezes, a tortuosidade do caminho, né, que tem que ser percorrido, né, para que as pessoas possam compreender as barreiras que muitas vezes são impostas, né? Nesse contexto, inclusive, né, também foi perguntado, Marta, para os entrevistados, né, lá que participaram da pesquisa, o que foi, né, qual atitude que o entrevistado tomou quando recebeu, então, a resposta negativa do pedido que ele tinha feito, né? E aqui em cima, nos números que estão destacados aqui, que são um resumo de todos os dados compilados abaixo, né, mostram que praticamente metade dos entrevistados fez uma nova submissão esclarecendo as objeções que tinham sido apresentadas pela operadora, né? Um terço deles recomendou que o paciente acionasse a ouvidoria do plano de saúde, né, para que fosse esclarecido pelo plano qual era o motivo da negativa. E isso é bem verdade, Marta. Eu que tenho aqui, né, minha atuação no dia a dia na assistência de pacientes
oncohematológicos, frequentemente vejo isso. A gente faz um relatório, encaminha uma solicitação, e aí vem de lá assim, não autorizado ou tratamento não previsto, mas não diz, não detalha, né? Qual foi a dúvida que ficou, né? Ou pede informações adicionais. Infelizmente, um quarto dos entrevistados disse que mudou o tratamento, né? Por conta da negativa. Mais uma coisa que me chamou a atenção aqui, que eu achei uma informação relevante e, de certo modo, surpreendente, mas surpreendente para o lado positivo, é que a judicialização foi um caminho muito pouco utilizado, né? O que me faz crer que as 3 medidas anteriores, de alguma maneira, surtiram efeito, né, para o resultado final do Sim, tratamento sim. do paciente. O que você tem a dizer, Marta, sobre isso? O que o médico, né, que lida com essa dificuldade imposta ao enfrentar uma negativa, né? Qual que é a melhor atitude? O que ele deve fazer? Então vamos lá, gente. Sem dúvida nenhuma, a judicialização é o pior caminho, né? Ela é o pior caminho não só para o caso do paciente, mas ela é o pior caminho para os próximos pacientes, né? A gente vai criando aí um acúmulo de negativas e que são resolvidas só com a judicialização. A gente sabe que a judicialização ela é uma via de acesso muito eletiva, vamos chamar assim, não são todos os pacientes que têm acesso a isso, então ela é o pior caminho, eu não tenho a menor dúvida. O melhor caminho, sem dúvida nenhuma, foram os 2 primeiros, né? Então, recomendar ao paciente que peça o motivo da negativa, para mim é o primeiro, né? Já que você vai entender o que foi, até para você conseguir justificar, né? E ressubmeter o pedido, acho que a gente vai falar um pouquinho depois o que ajuda, né? Já nesse pedido aí, ajuda a análise da operadora. Tem uma coisa que está sendo cada vez mais comum, tá, Jorge? Que é essa troca de receita. Por quê? Porque se numa primeira negativa eu acho mais fácil trocar a receita, né? E se isso vem acontecendo com muita frequência, o que eu que estou do outro lado da auditoria, da operadora, entendo? Aquilo realmente não era necessário. Se realmente podia ser trocada a receita, então eu sempre vou pedir essa alternativa para que sempre se troque a receita. O que é um raciocínio correto, né? Se o médico não questionou e trocou a receita, é porque eu tenho uma alternativa para aquilo e que aquilo vai se tornando cada vez mais frequente, ele negar para efetivamente você trocar a receita, né? Cria uma lógica desvirtuada, né, Marta? Exatamente. Então, assim, então se eu segurar um pouquinho, ele vai trocar a receita. Então, esse daqui tem sido vamos chamar assim, um test drive, né? Até para ver o quanto o médico tem a segurança naquela prescrição e aquilo realmente era o que ele queria. Não que seja razoável, mas na vida real acaba acontecendo, né? Então, eu acho que o melhor caminho, não tenho dúvida nenhuma, é tentar entender o motivo da negativa. E aí, gente, se você puder passar, Jorge, a gente vai falar um pouquinho aí dessas regulações. A primeira coisa, passa só e aí a gente volta nesse depois, porque eu acho legal a gente emendar. A primeira coisa é o seguinte, uma vez que foi solicitada, aquela primeira data da solicitação, ela já começa a contar os tempos de atendimento. Tá? Então, para cada procedimento, vocês sabem que tem aí uma regra da ANS que estabelece o tempo máximo de autorização e ela começa a contar lá no primeiro pedido. Então, quando você pede informação, ela te dá e você faz nova solicitação, complementa aquela solicitação, não faz uma nova, tá contando aí o tempo de atendimento, né? Agora, você pode voltar, Jorge, aqui falando um pouquinho do que a gente pode fazer enquanto médico, né? Para facilitar aí essa análise da operadora. Então, vamos pensar e nos colocar um pouquinho aí do outro lado, né? Quando eu estou numa operadora, eu geralmente tenho fases, vamos chamar assim, de análise dessa auditoria, né?
Primeiro, eu tenho uma auditoria muito de elegibilidade, que a gente chama, né? Então, o que é elegibilidade? O paciente está em carência, não está em carência, o paciente tinha cobertura parcial temporária, não tinha, o paciente tem aquela rede que foi solicitada, não tem, o paciente está dentro da área de elegibilidade, não está. Então, ele pega o contrato do paciente e bate para ver aquelas informações ali, se elas checam, né? Sei lá, na DUT precisa de um exame que tinha que ter sido feito antes, esse exame foi ou não foi. Então, o básico é feito ali na elegibilidade. Uma vez que eu passo para a elegibilidade, se vai ser uma negativa, eu posso já ter uma análise um pouco mais, vamos chamar, da área da saúde, né? Ou não, aquela negativa ali foi por elegibilidade, por falta de documento ou alguma coisa nesse sentido. A oncologia, ela geralmente, uma vez que se passa por essa elegibilidade, ela vai para uma análise efetivamente do caso, né? Quanto mais caro o medicamento, mais chance disso acontecer. Ou quanto mais novo o medicamento também, independente do preço, tá, gente? Porque uma coisa são utilizações muito antigas, que você já sabe que o paciente com a doença X, ele vai fazer essa combinação aqui, aquilo ali já está muito mais no script da operadora. Então, quando entram combinações novas, esse fluxo da autorização, ela é sempre um pouquinho mais lenta mesmo no início, né? Porque você vai comparar para ver o perfil, vai fazer negociação, enfim, vai ter um caminho um pouquinho mais demorado. Mas o que a gente pode ajudar aí na hora de mandar para a operadora? A primeira coisa é olhar a DUT, né? Então, lembra que eu mostrei naquela DUT que tinham 3 critérios lá? Se eu de cara já coloco esses critérios na minha justificativa, então esse paciente não tem indicação de fazer transplante, esse paciente, já nem lembro mais quais eram as 3. Mas enfim, se eu já coloco essas 3 justificativas de cara, obviamente eu já estou mostrando para ele que eu li a DUT e que eu sei que eu já justifiquei aquilo ali que está na DUT, né? Então, quanto mais informação eu dou que justifique o que está ali na norma, muito mais fácil da gente ir seguindo, né? Se precisa fazer um teste genético antes, por exemplo, colocar o resultado do teste genético. Então, tudo que está agregado aquilo que foi pensado enquanto regulação, se eu já encaminho nesse primeiro pedido, eu tenho muito mais chance aí de ter um caminho muito mais rápido, né, para essa autorização, tá? Eu acho que tem mais um, segundo a gente já falou, esse. E o que a gente pode aí ajudar, né? Então, eu acho que toda vez que a gente pensar em entrar em contato com a ANS, e aí, gente, vocês também podem entrar em contato com a ANS para tirar dúvida, tá? Então, não tem nenhum problema um profissional de saúde perguntar para a ANS uma dúvida sobre DUT, uma dúvida sobre rol. Existe uma equipe lá, e aí, obviamente, não é pela via de denúncia, né, nem mas é uma via de questionamento mesmo. Você pode escrever para a ANS e eles vão te responder. Mas tem aí um caminho anterior, né, que você só consegue aí quando for denúncia, falar com a ANS se você tiver falado com a operadora antes, e isso é muito importante, porque na maior parte dos casos ali, acho que a pesquisa também mostrou isso, muita coisa é resolvida já nesse primeiro contato aí com a operadora, tá? Acho que acabou meus slides, Jorge. Maravilha, Marta. Não, muito obrigado. Bom, você, além de uma profissional extremamente gabaritada, é uma excelente comunicadora. Então, eu tenho certeza que todos estão aprendendo muito aqui. Eu queria aproveitar para falar um pouco sobre essa questão dos relatórios, né? Eu sou um tanto obsessivo em fornecer informações. Eu acho que as informações tendem, né, pelo menos a serem utilizadas da melhor forma, né, e facilitar aí a travessia dos caminhos. Mas, curiosamente, só um relato aqui, eu na semana passada tive uma negativa do tratamento de um paciente com linfoma, que estava com a doença né, apresentada com gânglios de tamanho volumoso. Foi feito um tratamento mais com intuito paliativo, o paciente não respondeu, então eu fiz uma solicitação de um tratamento combinado, né, de imunoquimioterapia para esse paciente.
descrevi, né, que não tinha acontecido resposta no tratamento anterior, que os gânglios tinham crescido, e aí a operadora pediu que eu comprovasse isso através de um exame de imagem, né? Sendo que o paciente tem massas que são visíveis, né? Aí eu retornei dizendo que isso não seria necessário, tendo em vista que aquilo estava identificado plenamente no exame físico. Espero que essa informação tenha credibilidade suficiente, né, para que o paciente tenha acesso ao seu tratamento. Uma das coisas que às vezes a gente ouve, Marta, também, das operadoras, e a gente sabe que, número um, a população mundial, de forma geral, mas a brasileira, de forma particular, está envelhecendo, né? Número dois, nós temos aí um contingente oscilante, muitas vezes, de pessoas que contam com o apoio dos planos de saúde, né, de seguros de saúde, ou seja, fazem parte do sistema de saúde suplementar. E aí a gente às vezes ouve das operadoras, né, um argumento do tipo, olha, essa coisa da inovação, né, dos novos medicamentos, e você até falou assim, olha, o medicamento caro ou o medicamento novo vai passar por uma análise médica. Acontece que novo e caro têm sido praticamente sinônimos, né? A gente sabe disso. Mas eles usam o argumento de que a inovação, que frequentemente é cara, não é custo efetiva, não é interessante, porque os pacientes permanecem pouco tempo, as pessoas permanecem pouco tempo dentro das carteiras dos planos de saúde e, com isso, não trazem a sustentabilidade necessária, né, para o sistema. O que você acha desse tipo de argumento, Marta? Você concorda? Você acha tem algum sentido isso? Bom, se você puder passar o próximo aí, Jorge, acho que tem uma coisa importante, que é a gente entender a dinâmica do que vai acontecer com a gente demográfica e epidemiologicamente, né? Então, assim, a gente hoje tem 15% da população com mais de 60 anos, e daqui a 2 décadas a gente vai ter 30%. Né? É uma quantidade de gente envelhecendo num curto período de tempo gigante, né? O que traz isso se a gente pensar em oncologia, por exemplo, né? 2 efeitos. Um, eu vou estar aumentando a incidência, porque eu estou aumentando a quantidade de pessoas nessa faixa etária, e com os novos tratamentos que a gente está tendo cada vez mais gente prolongando a sua vida em uso dessas medicações. Então, eu aumento a prevalência, porque eu estou aumentando o número de pessoas com aquela doença em uso de medicação aí ao longo desse tempo. Então, é um fenômeno muito importante que vai acontecer, de aumentar a incidência e prevalência de uma forma explosiva, quase, né? Exatamente porque esse envelhecimento ele vai ser muito rápido. Isso vai acontecer para câncer, mas isso vai acontecer para inúmeras outras patologias, né? Não é só um efeito no câncer, mas um efeito no câncer ele já é muito discutido, muito estudado, enfim. Então é muito importante a gente entender que vai ter sim um fenômeno dentro dessa população, principalmente que paga plano de saúde, onde a sustentabilidade ela tem um efeito aí que a gente precisa parar e pensar, né? Uma coisa é como é que eu faço com esse efeito, a outra coisa é o que eu faço com a regulação, né? E o que essa regulação me dá de direito aí naquele momento para eu ter acesso a esses medicamentos. Então não dá para embolar uma coisa com a outra. Quando a gente fala de rotatividade, que é o tal do turnover aí, se você puder passar o próximo, dentro das operadoras, isso é uma discussão muito antiga, né? Eu lembro que eu comecei a discutir, por exemplo, promoção e prevenção com as operadoras em 2005, né? E essa era o grande dificultador da discussão. Mas eu vou fazer prevenção, vou gastar com essa pessoa, daqui a 3 anos a pessoa sai, né? E você não consegue entender que aquela população de saúde suplementar, ela sai e entra na tua operadora 1000 vezes, porque ela vai para outra, volta para você, que vai para outra, é a mesma população. Então, se a gente entender isso como uma população de planos de saúde, independente em qual carteira ela esteja, né, independente de qual operadora ela esteja, ela está ali, vamos chamar assim, no subsistema de saúde suplementar, né?
Então, a gente tem que ter um olhar populacional para essa população, sim. Então, não é difícil da gente discutir isso, mas sim, isso é uma pauta, né? Isso é trazido como uma pauta. O que eu costumo discutir muito, e aí envelhecimento é a praia que eu mais gosto de discutir hoje, é efetivamente mostrar que essa rotatividade no envelhecimento ela é muito menor, né? Então, enquanto eu tenho carteiras de jovens aí que rodam a cada 2 anos, 3 anos, porque é muito mais fácil para um jovem ter essa rotatividade, não só porque ele tem menos patologia, então ele tem menos custo, que não é custo de dinheiro, né? O custo aí do valor de entrar e sair de uma rede, por exemplo. O idoso, ele é o último a deixar o plano de saúde num grupo familiar. Então, se eu tiver que tirar todo mundo para manter o idoso, a família vai fazer isso, né? Então, toda vez que a gente tem esse fenômeno igual a gente está tendo agora, né? De muita migração de plano, de efetivamente as pessoas terem aí uma preocupação se conseguem ou não manter o seu plano de saúde, geralmente quem vai ficar? Os doentes crônicos, as pessoas que têm mais necessidade e os idosos, né? E aí que é o que todo mundo conversa aí sobre seleção adversa, né? Eu estou ficando aí com a população que mais precisa e quem tem uma sensibilidade de que precisa menos, que sente que precisa menos, acaba abandonando o sistema porque fica muito caro e ele acha que ele não precisa pagar aquilo, né? Então, isso é um ciclo, e esse ciclo a gente tem que pensar. De qualquer maneira, essa população já foi provado que ela fica muito mais nas carteiras, né? Então, se a gente vê aqui, a média está 8 para essa população, né? É uma população que o turnover é menor só por conta do risco que ela imagina que ela tem. Então, ela se mantém muito mais nas carteiras. Então, essa discussão do turnover, ela é uma discussão que vive permeando o setor, mas que tem muitas formas para a gente olhar para ela, né? E, principalmente, ela não pode atrapalhar uma coisa que é um acontecimento, um tratamento que caiu na minha vez, na minha carteira, né? Então, assim, essa discussão ela vem muito mais à tona quando eu estou pensando em alguma coisa mais de longo prazo, tipo prevenção, enfim, do que efetivamente quando eu tenho um agravo que cai efetivamente naquele momento, né? Pensar como sistema, né, Marta? Acho que o próprio nome diz, né? É o Exatamente, sistema de saúde suplementar. exatamente, é isso. Se todo mundo pratica prevenção, né, como nós estamos Se eu falando da diminuir o mesma risco aqui, eu vou população, receber. aquele Não é que mudou, difícil. né, que saiu do plano X para o plano Y, né, recebeu os benefícios Exato. no plano X, mas o sentido oposto também é verdadeiro, né? Exato, exato. Mas a gente tem dificuldade de pensar como um sistema, né? Mas é essa a lógica, porque vai ciclar ali dentro, né? Exatamente. E uma outra coisa que me chamou muita atenção nos dados que você apresentou, né, é o fato de que, sim, a população está envelhecendo, sim, o câncer incide com maior prevalência na população mais idosa, sim, o tratamento do câncer melhorou absurdamente, então os pacientes estão vivendo mais tempo. Mas também essa fatia da população, né, quem tem 60 anos ou mais, representa o menor percentual daqueles que contribuem, né, para a sustentabilidade do sistema, né? Então, eles são vamos chamar assim, os que são mais caros, mas eles são também um grupo menor de pessoas. Temos um grupo maior de gente que contribui e que, pelo menos, a luz, né, no campo da oncologia e da oncohematologia, utilizam menos, né? Gastam menos do sistema. Mas essa é a preocupação para o futuro, exatamente isso, né, Jorge? O quanto essa população ela vai migrar nas próximas décadas para faixas etárias maiores e a concentração que você vai ter. Então, imagine eu passar esses 12 aqui por cento, né? Que já está um pouquinho mais agora, se eu passar isso para 30%, né? Então você desequilibra lá o tal do mutualismo. Então, assim, eu não tenho dúvida que alguma coisa vai ter que ser pensada para o setor. Isso eu não tenho nenhuma dúvida, né? Mas isso não poderia, de alguma forma, permear o que está dado hoje em relação às coberturas e aos tratamentos, né? Um outro contexto, Marta, também mais ou menos nessa linha, falar assim, olha,
veio a inovação, veio a nova tecnologia, melhorou os resultados do tratamento do câncer. Em geral, a tecnologia é testada nos estudos clínicos nos estágios mais avançados da doença, né? Ou seja, em linhas mais adiantadas de tratamento, e à medida que ela vai comprovando a eficácia e a segurança, ela vai sendo antecipada, né? Nas linhas terapêuticas para os pacientes. E aí vem um outro argumento que é aquele assim, olha, então esse tratamento que representa um custo alto, é melhor que a gente reserve esse tratamento para quem precisa, ou seja, aquele paciente em que a doença já recidivou, em que a doença já está refratária, e manter o tratamento tradicional primeiro, que é mais barato, melhor entendido pelo sistema. Você acha que isso pode ser trazido na forma de um raciocínio farmacoeconômico, né, ou de melhorar a sustentabilidade do sistema, ou, como costumam pensar os médicos, aquilo que é bom eu tenho que usar logo? Bom, eu acho que de alguns anos para cá, a gente também tem vivenciado dentro das operadoras discussões de um nível muito maior em termos de avaliação de tecnologia, em termos de avaliação aí, das inovações, o que é muito bom, né? Eu acho que a gente evoluiu muito de alguns anos para cá. E a discussão de linha de cuidado, né, ela vem aí crescendo cada vez mais em detrimento do custo unitário. Então, não todas as operadoras, mas a maior parte das operadoras já entendeu que a discussão do custo unitário ela é muito pequena, em detrimento ao que eu tenho que pensar do custo total aí de tratamento daquele paciente dentro da linha de cuidado, né? Então, hoje, a tendência é que elas também interpretem, isso é uma realidade para as maiores operadoras e para muitas operadoras, dela não interpretar só aquele custo unitário daquele tratamento, mas o que está envolvido nessa linha inteira de tratamento, nesse horizonte aqui, nessa linha de cuidado, e qual o custo total dessa linha de cuidado que eu possa efetivamente entender que aquele tratamento como um todo, comparado com o outro, não o custo unitário do medicamento, ele me favorece também em relação ao outro, né? E isso já tem sido muito comum também na ANS, tá? Então, também a ANS já tem entendido aí nas suas análises essa complexidade um pouco maior e não somente o custo unitário do medicamento, né? É muito mais difícil de você fazer a conta, sim, mas ela é muito mais real para o que de verdade vai te dar um impacto financeiro, né? Então, isso é importante. Isso vem aí, Jorge, de alguns anos, aonde se preocupava muito com procedimentos muito caros e se esquecia de procedimentos baratos, mas com frequência muito alta. E isso começou a ter um impacto importante dentro das operadoras. Exame é a segunda linha hoje, né? Então, não importa que o hemograma custa 2 centavos, né? O que importa é que a quantidade de hemogramas que eu faço, ele é suficiente para me dar um impacto enorme quando eu comparo ele com outro procedimento que tem um custo muito alto, mas uma frequência muito baixa. Então, isso vem de lá, né? Desse lugar aí, onde começou a se interpretar um pouquinho diferente as tecnologias, né? É avaliar o custo da jornada, né, do paciente, o Exatamente, que exatamente. seria provavelmente a maneira mais eficiente de você trazer o tal do custo quali, né? Quer dizer, o custo É, com qualidade. o custo qual eu vou te dizer que a gente ainda está um pouquinho longe dele aqui no Brasil, né? Exatamente Hum. por conta da falta dos dados, né? E talvez especialidades como a hematologia, ela possa ser um dos primeiros aí, um dos carros-chefes a chegar nesse lugar. Por conta do dado, da história dos dados, enfim, mas acho que a gente ainda está um pouquinho, né, um pezinho atrás aí do quali, né? Mas pelo menos olhando para a jornada. Não, e a busca dessas informações, Marta, que você tanto ressaltou aqui, tem sido, sim, requisitada, né, de diversas instâncias, mas particularmente da BHH,
eu estou trazendo aqui, né, por exemplo, outra informação, que foram comentários aí dos entrevistados e de outros associados da BHH, de o que, na visão deles, poderia ser feito para que se reduzisse a ocorrência dessas barreiras, né, de acesso às novas tecnologias, aos novos tratamentos, né? E então tem uma lista grande de coisas, mas todas elas acabam versando sobre, número um, mecanismos de comunicação, né? Então, como melhor trazer a informação para o associado, para o médico, dos seus direitos e deveres, né? Ou seja, tudo aquilo que você já discutiu aqui sobre as questões de DUT, se isso deveria estar mais disponível no site da BHH ou nos informes que a gente encaminha com maior frequência, né? Eventualmente a promoção de cursos de formação, né? Que poderiam contar perfeitamente com a doutora Marta Oliveira, né? Como sendo Estou disponível. como sendo a mestre, né? Para nos fazer isso, essa ferramenta do webinar pode ser trazida dessa forma, né, Marta, também? Claro. E aí, algumas coisas que são talvez descritas de maneira muito ousada, né? Aumentar a participação da BHH na confecção das normativas, isso eu acho que extrapola um pouco, mas a gente pode sim, eu acho que isso a BHH tem dentro das suas atribuições, o provimento de informações, né? Informações que sejam pertinentes à melhor aplicação dos recursos em benefício do paciente, né? Eu sempre costumo dizer que se a gente não tirar o foco do paciente, né? O paciente é quem tem que ser beneficiado, a nossa chance de errar é sempre muito menor, né? Então, não ter preguiça, né? Médico, infelizmente, não quero ser aqui trazer um comentário né, assim, generalista, mas há colegas que não gostam muito de escrever, e eu acho que os relatórios têm que ser detalhados, patologias que são incuráveis, e uma parte considerável das patologias o são, né? Mieloma múltiplo, as leucemias crônicas, uma parte dos linfomas. Então, pacientes que passam por linhas sucessivas de tratamento, uma estratégia que eu tenho adotado guardar o relatório da primeira linha, e quando o paciente tem que mudar de linha, eu simplesmente acrescento as informações subsequentes abaixo, né? Então, o auditor, como eu quero acreditar que vai ler aquele relatório, vai conseguir enxergar, né, o que foi, o que norteou o tratamento do paciente em cada uma das linhas, né, que esse paciente teve acesso. Gostaria, então, finalmente, Marta, estamos chegando aqui ao fim do nosso tempo, então já quero te agradecer mais uma vez pela sua presença e por compartilhar conosco o seu conhecimento, mas te encaminhar aqui a pergunta final. O que você sugere, o que você tem de dicas para a BHH, para que ela possa atuar como instituição na melhoria disso? Temos, sim, participado muito dos processos de incorporação de novas tecnologias, tanto no nível do sistema de saúde suplementar quanto no SUS. Temos tido uma boa margem de sucesso, porque a gente vem aprendendo, né, com os erros anteriores. Mas o que mais podemos fazer, Marta? O que você acha? O que você acha que a BHH tem feito e o que ela pode ainda melhorar? Primeiro, Jorge, te dizer que um exemplo é essa pesquisa, né? Eu acho que essa pesquisa ela é muito rica, né? Inclusive para a própria ANS, para ela entender o que tem de dúvida, como é que está o entendimento. Enfim, acho que ela é muito, muito rica. Então, isso é uma coisa muito legal que eu acho que pode ser acompanhada. Eu lembrei que ontem eu estava numa discussão com algumas operadoras e a gente até comentou da BHH, porque a demanda das operadoras era também é muito complexo para elas a interpretação de algumas regras da ANS, como é que ela associa essas regras, né? Então, às vezes, tem duas DUTs que, de alguma forma, ela tem que escolher uma das duas. E aí, como é que eu sei o que vem antes, o que vem depois? E, para elas, essa interpretação muito técnica, muito clínica,
nem todas elas têm essa capacidade, assim, de ter especialistas de cada uma das áreas dentro da operadora, né? Então, essa aproximação das sociedades, das associações, com os núcleos das operadoras, e aí tem vários, né, que efetivamente produzem orientações para dentro das operadoras com relação às interpretações das incorporações, dos medicamentos, das diretrizes mais clínicas, tá? Eu acho que isso também é muito legal, Jorge, e eu acho que hoje tem um super espaço para isso, que era uma coisa que não tinha aí há algum tempo atrás, sabe? Então tem aí operadoras buscando esses núcleos de conhecimento, de formulação de diretrizes para levar aí para dentro das operadoras, enfim. Então acho que tem aí algumas outras oportunidades, depois a gente pode conversar, para também ajudar nessa hierarquização, nessa organização aí do acesso. E eu acho que é super importante informação. Para mim, informação, ainda mais em 2023, informação é tudo, né? É muita informação, muito dado que a gente tem, muita coisa para a gente ler, mas transformar isso numa informação que me traga conhecimento é muito difícil. Então, esse papel de vocês é muito, muito bacana. E eu agradeço aí de novo por estar aqui hoje com vocês. Marta, mais uma vez, obrigado. Eu não posso encerrar esse webinar sem encaminhar uma pergunta específica do meu querido amigo Volney. A pergunta do Volney é o seguinte: na hora que a ANS incorpora um medicamento, a DUT já sai ao mesmo tempo? E Sim, aí ele, sim. ele até traz um exemplo da carboximaltose férrica, né, que foi recentemente incorporada, saiu uma instrução normativa sobre isso, né? Mas, segundo o Volney, que ele tem enfrentado dificuldades em obter acesso à carboximaltose férrica, né, no tratamento ambulatorial de alguns pacientes. Mas a pergunta objetiva é essa, né? Uma vez que é incorporado, a DUT já sai ao mesmo tempo, né? Sim, o que acontece se um medicamento é muito difícil, mas se um procedimento foi incorporado e a DUT não foi publicada ao mesmo tempo, significa que ele não tem DUT. O que vale é a bula, tá? Então, se a gente tem aí algum procedimento, algum medicamento de cobertura obrigatória, o melhor exemplo disso são as quimioterapias venosas, por exemplo, né? Não tem DUT para a maior parte delas, né? Então, o que está valendo? A bula. Então, se ela não é publicada no mesmo momento, o que vale é a bula, tá? O que acontece é que, às vezes, essas DUTs, elas são revisadas, isso é muito comum. Então, eu tenho uma primeira incorporação, e depois, com o passar dos anos, a incorporação já está dada, mas eu vou revisando essa DUT e trazendo aí novas indicações, tá? Tá, joia, Marta. Olha, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado a você, obrigado à ABHH por manter esse canal aberto de comunicação com todos. Agradecer também a quem esteve conosco durante esse webinar. Tenho certeza que foi muito útil, de grande valor. E quero aproveitar para informar que o webinar está sendo gravado e poderá ser acessado oportunamente por aqueles que quiserem rever os assuntos aqui discutidos ou que não tiveram oportunidade de participar. Então, deixo aqui um forte abraço, né, e o desejo de bons dias na sequência e um bom final de semana que já se aproxima para todos. Tá joia? Tchau, pessoal. Um grande abraço para todos. Tchau, gente. Obrigada.